O renomado Hospital Escola, com sua estrutura imponente e corredores intermináveis, era um verdadeiro santuário de conhecimento e esperança. Para os médicos experientes, era apenas mais um dia de trabalho. Mas para o Dr. Rafael, cada esquina virada e cada porta aberta era um novo desafio. O peso de seu jaleco, imaculadamente branco, parecia se intensificar com cada passo, lembrando-o da responsabilidade que vinha com seu novo título. Seu crachá, ainda brilhando com o verniz da recém-formação, parecia gritar sua inexperiência. Ao se aproximar do quarto 307, uma sensação de apreensão tomou conta dele. Ele respirou fundo, tentando diminuir a batida acelerada de seu coração. Ao entrar, seus olhos encontraram Lúcia. Ela estava sentada na beira da cama, os cabelos castanhos desgrenhados caindo sobre os ombros, o rosto pálido contrastando com os lençóis brancos. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora estavam marejados, refletindo o medo e a incerteza do que estava por vir. Pedro, seu marido, estava ao seu lado. Ele se levantou abruptamente ao ver o Dr. Rafael, a postura rígida e as mãos apertando o encosto da cadeira. Seus olhos, marcados pelas olheiras, revelavam as noites que havia passado acordado. Ele parecia ter envelhecido anos em poucos meses, e sua barba mal feita indicava que sua atenção estava inteiramente voltada para a esposa. O Dr. Rafael se apresentou, sua voz um pouco trêmula. A resposta de Lúcia foi um sorriso fraco, e Pedro apenas assentiu. A tensão no quarto era palpável, e enquanto o Dr. Rafael abria o prontuário para iniciar a consulta, ele se perguntava se estava realmente preparado para o desafio que o destino havia colocado em seu caminho. O hospital sempre estava repleto de atividade, com corredores que pulsavam vida e histórias. Era lá que médicos se tornavam lendas, e uma dessas lendas era a doutora Marina. Com mais de 3 décadas de experiência, seus passos eram firmes e decididos, ecoando sabedoria e autoridade. Ela tinha uma reputação que a precedia. Cada corredor murmurava histórias sobre os milagres que suas mãos haviam realizado. Cada sala de cirurgia tinha ecos de seus triunfos, e até mesmo seus fracassos, que eram poucos, mas que ela usava como degraus para o aprendizado. Quando cruzou com o Dr. Rafael, ela notou de imediato sua postura hesitante. Seus olhos penetrantes, que já haviam testemunhado incontáveis nascimentos e desafios, pareciam ler através da alma do jovem médico, enxergando cada insegurança e dúvida. Sem hesitar, ela se aproximou, e sua presença sozinha já fazia o ar ao redor ficar mais denso, carregado de expectativa. Lúcia merece o melhor, Dr. Rafael. Ela sussurrou cada palavra carregada de seriedade e uma pitada de desafio. Sua voz, firme, mas gentil, fazia cada palavra soar como um conselho precioso. As palavras, simples em sua composição, carregavam um peso que fazia o coração de Dr. Rafael acelerar. Ele se perguntava como alguém, mesmo com toda a experiência do mundo, poderia estar tão certa de suas capacidades. Seria ele capaz de dar a Lúcia o cuidado que ela merecia? Eles caminharam juntos por um momento, e nesse breve período, doutora Marina compartilhou histórias e lições que havia aprendido ao longo de sua carreira. Ela falou sobre a importância da empatia, da escuta ativa e de estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente para os pacientes. E enquanto o Dr. Rafael absorvia cada palavra, uma semente de confiança começou a brotar em seu coração. Uma confiança que ele esperava que florescesse a tempo de ajudar Lúcia em sua jornada. O hospital tinha seu próprio ritmo, uma dança delicada de emoções que oscilavam entre a esperança radiante e a sombra do desespero. À medida que os dias passavam, o quarto 307 tornou-se um epicentro de intensas emoções. Lúcia, com sua determinação silenciosa, enfrentava cada dia com uma mistura de bravura e apreensão. As dores, antes espaçadas, tornavam-se mais frequentes. Mais intensas, a preocupação estava estampada em seu rosto a cada contração que sentia. Dr. Rafael, por sua vez, encontrava-se mais envolvido do que jamais imaginou. Em cada consulta, ele buscava mais do que apenas verificar os sinais vitais de Lúcia e do bebê. Ele buscava oferecer um refúgio, um momento de compreensão e carinho. Em seus olhos, Lúcia via a promessa silenciosa de um médico determinado a fazer o melhor. E, em troca, ela compartilhava histórias de sua vida, sonhos para o futuro e, às vezes,
os medos que mantinha bem escondidos. Pedro, um pilar constante ao lado de Lúcia, começava a mostrar fissuras em sua armadura. Em um encontro inesperado na cafeteria do hospital, ele contou ao Dr. Rafael sobre sua história. O casal já havia enfrentado a angústia de perder um bebê antes, e o trauma daquela experiência lançava uma sombra longa e escura sobre a atual gravidez de Lúcia. Cada dor que ela sentia, cada visita ao hospital, reavivava memórias dolorosas para Pedro. A ansiedade e o medo de reviver aquele pesadelo eram constantes. O hospital, com seus altos e baixos, tornou-se um santuário para os três. As paredes brancas e estéreis testemunharam momentos de riso, lágrimas, esperança e desespero. E no meio dessa montanha russa emocional, Dr. Rafael aprendeu que a medicina ia além dos livros e das salas de aula. Tratava-se, sobretudo, do coração humano e de sua incrível capacidade de amar, esperar e perseverar. À medida que as noites caíam sobre o hospital, uma aura de introspecção permeava os corredores silenciosos. Os ritmos diurnos, preenchidos com agitação e movimento, eram substituídos por momentos de quietude, onde as sombras se alongavam e os sons eram mais suaves, mais contidos. Numa dessas noites, o Dr. Rafael encontrou-se vagando pelos corredores, os pensamentos tão entrelaçados quanto os intrincados padrões dos ladrilhos sob seus pés. Ele refletia sobre o peso da vida nas mãos de um médico, a responsabilidade avassaladora e o privilégio que isso representava. O silêncio da noite amplificava suas dúvidas, fazendo-o questionar se estava à altura do desafio que Lúcia e seu bebê representavam. Foi então que ele encontrou a doutora Marina em uma sala de descanso, olhando pela janela e perdida em seus pensamentos. A luz da lua lançava um brilho prateado sobre seu rosto, acentuando as linhas do tempo e da sabedoria que os anos haviam lhe concedido. Ele hesitou por um momento, mas a energia reconfortante que ela emanava o puxou para dentro da sala. Com uma sinceridade que surpreendeu até mesmo a si mesmo, Dr. Rafael compartilhou suas inseguranças com ela. Ele falou sobre a pressão de estar certo, de não cometer erros, e do medo que às vezes o consumia. Doutora Marina, com sua presença calmante, ouviu atentamente. Depois de um longo silêncio, ela começou a falar sobre sua própria jornada. Ela relembrou os primeiros anos de sua carreira, os erros que cometeu, as vidas que não pôde salvar e as inúmeras vezes em que questionou sua própria competência. Ela falou sobre a importância de aceitar a imperfeição, de aprender com os erros e, acima de tudo, de seguir em frente, não importando o quão difícil a situação parecesse. O manto da noite se tornou testemunha de uma conexão profunda entre mentor e aprendiz, onde o conhecimento não era apenas clínico, mas também emocional e espiritual. O amanhecer encontrou os dois ainda imersos em conversa, com o Dr. Rafael sentindo-se renovado e pronto para enfrentar outro dia ao lado de Lúcia e Pedro. A manhã trouxe consigo uma agitação renovada, uma onda palpável de energia percorrendo o hospital. O sol se derramava através das janelas, espalhando raios dourados que tocavam pacientes e profissionais com um calor revitalizante. Lúcia sentiu uma contração diferente, mais forte e mais persistente. Pedro, sempre atento, notou imediatamente a mudança em sua expressão e apertou sua mão com firmeza, buscando transmitir confiança e apoio. Ambos sabiam que o momento estava se aproximando, e com ele, uma enxurrada de emoções. Ao ser informado, Dr. Rafael correu para o quarto, seus pensamentos girando em um redemoinho de preparação e esperança. As palavras da doutora Marina da noite anterior reverberavam em sua mente, oferecendo um alicerce de confiança. Ele examinou Lúcia cuidadosamente e, ao constatar que o trabalho de parto estava começando, iniciou os procedimentos necessários. Enquanto as horas passavam e as contrações se tornavam mais frequentes, o quarto foi preenchido com uma mistura de tensão e antecipação. Pedro, embora claramente ansioso, fez o possível para ser a rocha de Lúcia, sussurrando palavras de encorajamento e acariciando suavemente seu rosto. Dr. Rafael, por sua vez, encontrou em si mesmo uma força e determinação que não sabia que possuía. A cada progressão, a cada desafio, ele se mostrava mais confiante, guiando Lúcia através do processo com uma combinação de empatia e conhecimento.
A presença da doutora Marina era constante, como uma sombra serena observando de perto, pronta para intervir se necessário. Ela não falava muito, mas seus olhos transmitiam uma compreensão profunda, e sua simples presença era um lembrete do apoio incondicional que oferecia. À medida que a tarde se transformava em noite, a atmosfera do quarto mudou, de uma expectativa tensa para um sentimento de realização iminente. E sob a luz difusa do quarto de hospital, com uma equipe de apoio formada por profissionais e entes queridos, Lúcia começou a trazer ao mundo uma nova vida, representando a culminação de semanas de preocupação, esperança e determinação. O choro do bebê rompeu o silêncio, um som doce e poderoso que anunciava o início de uma nova jornada. Lúcia, exausta mas radiante, segurou seu filho nos braços, as lágrimas de alegria misturando-se ao suor de seu esforço. Pedro, com os olhos brilhando de emoção, beijou a testa de sua esposa e filho, um gesto simples que transmitia um amor imensurável. Dr. Rafael, observando a cena, sentiu uma onda de gratidão e realização. Ele havia desempenhado seu papel, guiando Lúcia com segurança através do parto. E agora, ao ver a família reunida e feliz, ele compreendeu o verdadeiro significado de sua profissão. Doutora Marina, sempre observadora, se aproximou e colocou a mão no ombro de Dr. Rafael. "Você fez bem." Ela murmurou seu olhar, expressando orgulho e satisfação. O hospital, com suas paredes e corredores, havia sido testemunha de mais um milagre da vida. E enquanto a noite avançava e o silêncio retornava, o quarto 307 estava repleto de amor, esperança e um novo começo. Dr. Rafael, ao deixar o hospital naquela noite, olhou para o céu estrelado e sentiu uma conexão profunda com o universo. Ele havia sido parte de algo maior, algo que transcendia a ciência e a medicina. Ele havia testemunhado o milagre da vida e, no processo, havia descoberto sua verdadeira vocação. E assim, com o coração cheio de gratidão e propósito, Dr. Rafael embarcou em sua jornada como médico pronto para enfrentar os desafios e triunfos que o futuro lhe traria. Cada paciente que ele encontrava, cada história que ele ouvia, reforçava sua paixão e compromisso com a medicina. Nos dias que se seguiram, o hospital continuou a ser um epicentro de emoções e experiências. Dr. Rafael, com a orientação e apoio da doutora Marina, cresceu em confiança e habilidade. Ele aprendeu que, além do conhecimento médico, a empatia e a compreensão eram ferramentas igualmente valiosas no tratamento de seus pacientes. Lúcia e Pedro, com seu bebê recém-nascido, deixaram o hospital alguns dias depois, mas a conexão que haviam formado com o Dr. Rafael permaneceu. Eles se tornaram uma lembrança constante do impacto positivo que um médico pode ter na vida de seus pacientes. Doutora Marina, com sua sabedoria e experiência, continuou a ser uma fonte de inspiração para todos no hospital. Ela era um lembrete vivo de que a medicina não era apenas uma profissão, mas uma vocação, uma chamada para servir e cuidar dos outros. E enquanto os anos passavam, Dr. Rafael continuava sua jornada, sempre aprendendo, sempre crescendo e sempre buscando fazer a diferença na vida daqueles que ele atendia. Ele se tornou não apenas um médico, mas um curador, um amigo e um confidente para seus pacientes. E através de tudo isso, ele encontrou seu verdadeiro propósito e paixão na vida.